Ômega Web Rádio. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Emerson. Bom, nós estamos aqui hoje com mais um programa Fatos em Destaque. A gente vai falar hoje sobre constelação, né? É uma parte da terapia holística. E é extremamente importante, né? Então, as pessoas que precisam fazer algum tipo de resgate, as pessoas que precisam evoluir espiritualmente, é uma forma bastante gratificante para quem já fez, sabe do que eu estou falando, e para quem nunca fez e que está assistindo o programa vai conhecer. É uma terapia que tem dado muito resultado e realmente a prática é muito boa e as pessoas acabam resgatando questões que nem elas mesmas mais têm consciência daquele problema da sua alma, né? Então a gente vai falar muito da alma hoje. A gente está chegando no final de mais um ano que foi muito difícil, com a pandemia, não é? Com a incerteza de se vive ou se morre, de quem a gente ama vai estar vivo conosco. Então, tudo isso causa uma série de conflitos. E a constelação ajuda muita gente a entender esse processo e ajuda muito em questões pessoais que, efetivamente, as pessoas não têm nem muita consciência disso, não é? Então, a gente hoje vai falar bastante sobre isso. É claro que a gente está chegando numa época em que as pessoas ficam mais emotivas, em que as pessoas ficam com seus corações mais abertos, porque, afinal de contas, a época natalina é uma época de celebração, não é? Não é época só de troca de presente. É uma época da presença de quem é religioso, quem é cristão e que acredita, né, no Messias, Jesus. Então, isso é muito importante. É uma época de alguns resgates. Então, o programa de hoje vem de encontro a tudo isso que eu acabei de falar. Não é mesmo, Emerson? Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, internautas. Com certeza, final de ano chegando, Natal, momento de reflexão, momento de fazer um apanhado do ano, né, do que aconteceu, uma projeção do que faremos no ano seguinte, o que podemos melhorar, enfim. Pensar um pouco no que aconteceu, principalmente agora com essa questão de pandemia, esses últimos 2 anos praticamente aí que foi uma loucura, muita gente perdeu muito ente querido, enfim, perderam entes queridos e não conseguiram, às vezes, como a gente fala, acertar as contas antes da partida de alguém, aí ficar com aquele peso, poderia ter pedido desculpa, poderia ter me acertado, não deu tempo, enfim. E é momento de reflexão mesmo. E com relação ao tema de hoje, é um tema muito importante, tem sido muito utilizado nas varas de família, sim, inclusive para tentar solucionar conflitos familiares, principalmente questão de separação, divórcio, alimentos, que tem aquelas brigas homéricas às vezes, e as pessoas não conseguem chegar num denominador comum, e agora o Tribunal de Justiça de São Paulo está começando a especializar os juízes das varas de famílias para tentar minimizar esses conflitos existentes entre as famílias, né? E eu acho importante falarmos um pouco, trazer isso para as pessoas, conhecerem um pouco o que é constelação familiar. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, não conseguia entender, achava uma coisa muito viajante, falando português, claro.
E aí depois eu comecei a entender um pouco como é que a coisa funcionava e achei bem interessante. Então, por favor, Raquel, chame a nossa convidada para ela conversar um pouco sobre esse tema conosco. Marcelo, põe a nossa convidada no ar, por favor. Boa noite, Leia. Boa noite, doutora Raquel. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria agradeço. que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre o que é constelação. Meu nome é Jorgiléa, todos me conhecem por Léa. Boa noite, doutor Emerson. Boa noite. Boa noite, toda a equipe. Agradeço esta oportunidade de falar sobre algo muito importante. Eu sou formada em letras e, num certo momento da vida, senti a necessidade profunda de fazer terapia, de ir em busca da cura da minha alma. E minha terapeuta na época, doutora Tânia Riga Sakuma, ela me apresentou uma obra de Bert Hellinger e me falou de constelação familiar. Também achei muito uma viagem louca, invenção, fuga, arrumei um monte de adjetivos e participei no movimento, numa constelação individual, e logo em seguida obtive resultado. Então, fui lendo, a partir de 2005, eu comecei a ler e fazer o meu trabalho de rotina normal. Eu tinha uma empresa, fazia faculdade, me preparava para fazer mestrado em linguística na PUC, quando recebi um chamado do meu coração para estudar constelação familiar. No primeiro momento, eu fiquei bastante surpresa, não entendi, não aceitei direito, não era aquilo que eu queria para mim, mas fui sentindo ao longo do tempo que era o caminho, né? Que era como se fosse uma missão, digamos. Porque a constelação familiar, ela proporciona uma cura profunda e uma mudança no comportamento em 360 graus da vida de uma pessoa. E isso não tem nada a ver com religião. É algo da alma, do corpo. Então, a constelação familiar é uma breve terapia que trata da nossa relação com os ancestrais. Então, nós dizemos assim, tem a consciência individual de cada um de nós. Eu sei quando eu me porto bem com alguém, quando eu me porto mal em relação à minha própria vida, quando eu piso na bola comigo, tem um sentimento que me mostra que eu fiz algo errado. Além dessa consciência pessoal, existe uma consciência coletiva. Essa consciência coletiva, onde reside as memórias de todos os meus ancestrais, foi dado o nome de constelação familiar. É um campo morfogenético que o Dr. Rupert Sheldrake, ele estudou profundamente. E nesse reservatório estão 18 gerações paternas do meu lado direito e 18 gerações maternas do meu lado esquerdo, atrás de mim. E eu, além dos meus próprios conflitos pessoais, tenho o repuxo dos meus ancestrais. Por exemplo, as minhas avós
eram donas de casa. Minha mãe também foi dona de casa. Então, para a mulher, para as memórias das mulheres do meu campo, uma mulher estudar, trabalhar e se lançar na vida não é bom, é perigoso. Então, esse repuxo tenta me segurar no campo, como uma dona de casa, como naqueles afazeres, no conforto, na zona de conforto. Então, há uma luta. Não basta fazer uma constelação e que tudo resolveu. Não, depende de mim também. Eu preciso entender esse processo. Então, a constelação familiar é a possibilidade de eu despertar para um fato. Cada sessão, nós trabalhamos uma questão do cliente, né? Então, é muito bem estruturado o movimento antes de abrirmos o campo. Então, nós chamamos a constelação familiar de um campo de memórias sagrado. É o sagrado que eu vou lidar ali. Então, eu, como facilitadora, tenho que estar inteira, curada, o melhor possível. Porque eu vou mexer na dor alheia e a minha dor, ela não pode se misturar ali. Então, há uma grande responsabilidade por parte dos facilitadores. Como transitar nesse ambiente? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, até desculpa cortar a sua fala. Pode fazer. A pessoa que tem interesse em fazer a constelação familiar, como é que ela chega em você e como é que ela se prepara até fazer não sei se é a primeira sessão, não sei qual o termo técnico que seria utilizado, mas tem alguma preparação inicial para chegar, ou eu posso chegar hoje e falar, vamos fazer a constelação familiar, e aí começa a ser feito, até para quem está vendo poder entender como é que a coisa funciona um pouco. Comigo, normalmente é por indicação, né? Porque eu divulgo, mas a maior parte dos meus clientes vem por indicação. Eu tenho há uma entrevista entre eu e o cliente, conversamos, eu sinto a pessoa, porque dependendo da questão que ela vem tratar, ela precisa ter um psiquiatra, ela precisa ter um terapeuta que depois da constelação vai dar sustentação para ela, né? Então, conversamos, eu pergunto para a pessoa qual é a dificuldade, qual dificuldade te move para essa terapia? Porque está muito em moda. Então, tudo que está muito na moda é perigoso, né? Então, converso com a pessoa, ela não precisa adentrar, dar detalhes minuciosos, ela me diz, olha, eu tenho problema no trabalho, não consigo ficar mais de 6 meses numa empresa, sou profissional, estudei, tenho formação, mas algo acontece repetidamente e eu não sou bem-sucedido, ou não sou bem-sucedida. E aí, nós marcamos a constelação. Neste momento, por conta da pandemia, nos últimos 2 anos, eu trabalho individual, online. Agora que moro aqui em Florianópolis, a maior parte é online, mas atendo presencial também, individual, com objetos na água.
porque os objetos na água, a água é vida, a água imanta todas as memórias, e a pessoa vai escolhendo os objetos conforme nós vamos abrindo, porque é bem devagar, não há pressa, né? Então, nós colocamos a pessoa no campo. Só do boneco se movimentar na água, o boneco que representa a cliente se movimentar na água, já oferece uma postura dela. Se ela está triste, o sentimento dela, como ela se sente frente à vida. Então... Léa, deixa-me só lhe interromper um pouquinho. Vamos tentar trazer isso um pouco mais, de forma um pouco mais real, porque parece tudo muito abstrato, né? Então, vamos tentar exemplificar como seria uma situação como essa. Então, eu tenho uma limitação, por exemplo, muitas mulheres devem lhe procurar porque devem dizer, eu não tenho sorte no amor, não consigo me manter num relacionamento. Sim. E aí, isso pode ser que não seja uma questão, e muitas vezes não é mesmo, não é? Uma questão apenas da vida atual. É uma carga, né, que já vem com essa pessoa, e é lógico que algumas pessoas que não acreditam em reencarnação vão ter uma certa dificuldade em entender todo esse processo, mas é uma carga que vem espiritual e que, por algum motivo que a gente não compreende e que por isso que tem que ser trabalhado, você começa a se auto-boicotar. E aí isso leva a algumas questões complicadas na vida. Pode ser amorosa, pode ser profissional, pode ser familiar, em qualquer campo da área da sua vida. E a constelação trabalha esse inconsciente, né, que a pessoa muitas vezes não entende o processo que ela está passando, quer dizer, na imensa maioria, né? Porque é difícil. Eu às vezes trabalho como coach e aí, quando a gente começa a conversar com a pessoa, a gente percebe que o ser humano, ele não gosta de olhar para ele próprio. Sim. Então, a dificuldade de olhar para si próprio impede as pessoas de evoluírem. Sim. Né? Então, aí na constelação, então, você trabalha esse inconsciente para que isso melhore na vida atual, é isso? Também. Devidas às minhas condições kármicas, eu escolhi, ou me foi dado, esse casal de pai e mãe. Bert Hellinger não fala de reencarnação. Então, devido às minhas condições kármicas, este pai e esta mãe foram a oportunidade de eu renascer para evoluir. A partir do momento que o esperma fecundou o óvulo para eu nascer, a minha mente, meu corpo, minhas células, meus átomos absorvem toda a informação do campo ancestral materno e paterno, falando desta vida. Então, tudo que os meus antepassados maternos e paternos sofreram, as minhas células vão saber. Agora, olhando pelo lado espiritual, devido a essas questões kármicas que eu trago, o que acontece? Eu olho para algum ancestral e me identifico com ele. Se vocês permitirem, eu vou contar brevemente uma experiência minha. Sim, claro. Sim, eu nasci em 1954.
sempre fui líder, minhas brincadeiras eram brincadeiras de empresário, nunca tive bonequinha, nada disso. Eu sempre brinquei como sendo chefe. E não obtive sucesso profissional. Assim, o sucesso que eu merecia ter, né? Era bem vista, querida em todos os lugares, mas não ia. Passei muitos anos nessa situação, até que a constelação me mostrou um vínculo que eu tinha com o meu avô materno. O meu avô materno, por volta de 1929, foi envenenado por colegas de trabalho, por ele ter sido promovido. Então, de certa forma, aquilo me tocou profundamente e eu, bebê, lá dentro da barriga da minha mãe, disse, entre aspas, né, para o meu avô, em honra à sua dor, eu não terei sucesso. Eu me manterei escondida. As pessoas não vão me ver em honra à sua morte. E isto, segundo Bert Hellinger, segundo as constelações familiares, é o amor doente. É uma lealdade que não leva a nada e a lugar nenhum. Meu avô nunca iria gostar desse juramento meu. E a partir do momento que eu olhei, que numa constelação, eu olhei para ele e disse, eu te honro, eu te vejo a sua dor, deixo com o senhor o que é seu, porque eu sou pequena, o senhor é grande. Eu sigo em frente, com a sua bênção, e compartilharei contigo as minhas vitórias, o meu sucesso, contigo e com todos os meus ancestrais, e os meus descendentes. Então, o que acontece nisso, doutora Raquel e doutor Emerson? A partir desse momento, eu soltei o fardo. Eu ressignifiquei a minha vida. As coisas começaram a cair do céu? Não. Elas ficaram mais leves. Eu continuei estudando, eu continuei me dedicando, comecei a atender e hoje estou aqui, conversando com vocês, mostrando o meu trabalho, né? Em outra época, seria impossível pensar nisso, por conta desta lealdade. Então, como a senhora falou, pode ter vindo comigo de outras vidas? Sim, pode ter vindo, né? Se eu não tivesse um débito, eu não passaria por isso. As leis das ordens do amor, elas são muito rígidas, muito rigorosas. Então, a justiça, ela é implacável. Não se barganha com a justiça. Quem deve, paga. Quem merece, recebe. Bom, eu queria fazer outra pergunta. Quando a gente vê muitas pessoas, principalmente com a perda, né, que nós tivemos com a pandemia, muitas pessoas perderam seus entes queridos e perderam pessoas que eram essenciais na sua vida. E aí há uma dificuldade muito grande dessas pessoas conseguirem voltar a ter uma vida normal. A constelação também ajuda essa pessoa a conseguir superar essas perdas? Ajuda, porque ela vai ter
o pai e a mãe dela aqui atrás, porque a nossa força vem do nosso pai e da nossa mãe. Quando eu me sinto numa situação de perda e me sinto enfraquecendo, o meu pai e a minha mãe, eu visualizando a mão deles aqui, trazendo a energia deles, porque eles trazem a energia dos ancestrais, eu me fortaleço e posso olhar para o meu ente querido e me despedir dele de uma outra forma por meio de uma constelação. Eu posso agradecer a ele. Eu posso dizer para ele muitas coisas que eu não disse enquanto ele estava no corpo, porque a vida continua. O corpo findou, né? Chegou ao fim, mas a vida daquela pessoa continua. As memórias daquela pessoa continuam. Então, eu posso, sim, me reportar a essa pessoa numa constelação, para o meu marido, para o meu pai, para o meu irmão, para minha esposa, para quem foi especial para mim, e dizer sim, eu aceito, deixo o meu amor, o meu carinho, agradeço, e eu sigo em frente. Porque quem partiu não quer que o outro sofra. É isso que nós precisamos mudar na nossa consciência. A morte, ela é dolorosa, mas é um fato da vida. Ela faz parte. E quando a gente luta contra, a dor esgarça a gente. E quando nós nos resignamos perante a fonte de onde todos viemos e dizemos sim, por algum motivo, este ente querido precisou ir antes de mim. Eu aceito e farei o meu melhor. Cada sorriso meu, eu compartilharei com ele. E a vida dessa pessoa vai fluir. Vai ser muito mais leve. A senhora falou de pai e mãe, né? Da força do pai e da mãe, para a gente poder, essa invocação para poder, então, ter força. E quando a pessoa tem um problema, e que isso acontece muito, né? Infelizmente, com a mãe, que é mais difícil, mas não é raro, muito mais fácil do que as pessoas imaginam, né? Existem muitos relacionamentos maternos que são tóxicos e que impedem as pessoas de evoluírem. E quem está ouvindo tenha certeza do que eu estou falando, porque eu já ouvi, vi e vivenciei situações em que a mãe ela era completamente destruidora daquela pessoa. Então, nem sempre a mãe é acolhedora. Ela também pode te destruir, ou querer te destruir. Sim. E o pai, porque a gente vê, nós que trabalhamos na área de família, a gente vê muitos pais também se comportando de uma forma indevida, né? E destruindo também muitas famílias e muitas pessoas, a personalidade de uma pessoa. Então, quando a questão é com esse parente direto, que é tão importante na vida do ser humano, né? Que é um amor que deveria ser visceral, que ninguém deveria sofrer com esse tipo de situação, como é que a gente consegue trabalhar isso para que a pessoa se fortaleça? É um dos trabalhos mais desafiadores, por conta que o filho, ele, de certa forma, já foi, não foi bem desejado, né? E deve ter sofrido, quando bebê, quando maior, vários
várias agressões, porém, Bert Hellinger diz que quando a criança nasceu, quando eu nasci, os pais cumpriram o seu papel. Então, se os meus pais me colocassem para adoção, eles já me deram o suficiente, que eles deram o corpo, eles deram esta vida, e alguém vai me ajudar a me desenvolver. Tem casos que não acontece assim, né? Mas o fato de ter sido gerado os 9 meses e ter nascido já é o suficiente. Ali eu preciso aprender a agradecer a gestação. E posso me afastar dessa mãe, e posso me afastar desse pai, completamente machucada, porém, a gratidão não é ao ego, porque o ego desta mãe, o ego deste pai está corrompido, né? Devido às causas deles, às questões deles. Não cabe a mim julgar meu pai e minha mãe, segundo as constelações. Porém, eu posso reverenciar e me afastar. Agradecer a alma da minha mãe, a alma do meu pai. Muito além do que daquele ego, né? Daquela doença. Porque quando um pai e uma mãe trata o filho ou a filha dessa forma, porque ele tem um desequilíbrio, ele tem uma questão muito grave. Porque não deveria, como a senhora disse, não deveria ser regra, né? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta num ponto que a senhora mencionou agora, e talvez gere dúvidas para quem está assistindo. A questão de gerar e colocar para adoção. Essa pessoa, o filho que foi colocado para adoção, teoricamente ele não vai saber quem é o pai e a mãe materno deles, enfim, porque vai ser adotado, às vezes acaba se perdendo o vínculo, não se sabe a origem, enfim. No caso de uma constelação, para ele tentar resolver os problemas dele, enfim, resolver fazer uma constelação, ele, em tese, tendo ciência que é adotado, mas não sabe quem são os pais biológicos dele. Como é que funciona para fazer a constelação nesse caso? Porque, teoricamente, eu sei quem são meus pais biológicos, enfim, tenho contato, tenho a imagem deles, tenho a imagem da minha avó, enfim, aquela coisa toda. Mas a pessoa que foi adotada, na maioria das vezes, não vai ter esse contato, não vai ter imagem do pai biológico, da mãe biológica, não vai ter ligação nenhuma com a parte biológica. Como é que funciona? Como é que dá para trabalhar com isso? Tem uma cliente que possivelmente esteja aqui com a gente, assistindo, e essa cliente, ela foi adotada e viveu vários conflitos na segunda família. Depois que o pai adotivo faleceu, a vida dela teve uma perda muito grande, né, em relacionamento com a mãe e a irmã. E nós constelamos. Ela disse, nunca vi, não sei quem são meus pais, e nós colocamos os pais biológicos. E a mãe, a hora que a mãe entrou no campo, a mãe veio correndo para perto da filha. A mãe biológica veio abraçar a filha dela. Ficou colada à filha, dando força para a filha. Então, como nós tratamos em questão de alma, além desse corpo físico, além desse corpo emocional, além desse corpo mental,
que muitas vezes está esgarçado, destroçado pelos maus tratos que os pais receberam dos avós e os avós receberam dos bisavós, e isso é uma cadeia de acontecimentos que vem se desdobrando até a mulher engravidar num casamento, numa relação que não vingou, ela não tem como suprir as necessidades daquele bebê, tampouco as suas, e ela abre mão da criança. Porém, essa criança vai estar sempre no coração dessa mulher. E mais tarde, ela vai sofrer com isso. Então, numa constelação com um filho, com uma criança adotada, é muito lindo, porque supre a tristeza dessa mãe que, naquele momento, doou seu filho. Então, supre o filho e supre a mãe. Claro que vai de pessoa para pessoa. Se a pessoa está muito revoltada, ela não consegue aceitar e admitir que a mãe biológica a ame. Mas isso, com o passar do tempo, vai se incorporando nela. Porque a constelação, ela tem o poder de ação de 24 meses ou mais. Daquele momento que abriu, fizemos a constelação, a hora que nós encerramos, ela já está atuando no campo. Porém, o movimento da alma, ele é lento. Costuma-se dizer que é como um camelo andando pelo deserto. Mas são passos firmes, são passos concretos. E quando a gente menos espera, algo dentro do nosso emocional sarou, curou, fortaleceu, ficou claro, tô forte, tô pronta, deixo de julgar. Deixa eu falar para você, a gente tem muitos comentários aqui e eu queria que você ouvisse para você poder falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, o João Lima está dando boa noite, depois, não dá para ver o nome da pessoa, querida Leia, abraços do amigo Vanes, do sul de Minas, Abel Aidar, Débora Rodrigues Massaro, dando os parabéns, Fábio Luiz, boa noite, Vieira Sinova, Sim. Léo, abraços do amigo. Ele fez um comentário, né? Os pais são sempre certos para nós. O melhor já deram, que é a vida. Como disse a Leia, já é o suficiente. Sim. É sair do amor cego e perceber o amor maior. Sim. Miguel Ferrari Estela. Leia, que bela explicação sobre o que é e para que serve a constelação familiar. Consegui entender vários pontos que tinha dúvida sobre a constelação familiar. Sim. A Rosa Irose, Leia maravilhosa. Maria Aparecida, boa noite. E o Fábio Luiz dizendo, tema bem complexo. Sim. Então, Leia, apesar de muitas pessoas, né, se revoltarem sempre, principalmente com a adoção, eu tenho uma concepção muito minha, e sempre tive desde muito jovem, que eu acho melhor uma mãe biológica dar uma criança para uma adoção do que fazer essa criança sofrer ao lado dela, né? Sim. Não sei se da onde que veio essa minha concepção, mas desde muito jovem eu penso isso. Eu acho que não é fácil para a mãe, porque o filho é sempre da mãe. Eu falo isso toda vez que eu estou numa audiência de família, eu falo, o filho é sempre da mãe. E esse cargo, né, esse fardo que a mulher leva,
Não é fácil, muitas vezes. Às vezes ela não consegue sozinha manter isso, e é muito difícil abrir mão de muita coisa para você poder criar um filho. Então, até por uma questão de muitos casos que eu vi no meu escritório, eu acho que o amor maior é até você conceder para uma adoção do que fazer essa criança sofrer. Concordo, essa é minha opinião pessoal. Concordo. E se eu tivesse que aconselhar alguém, eu diria isso para a pessoa. Se o filho depois vai precisar entender isso, se ele vai compreender, isso é uma outra história. Mas eu acho que é um amor até maior. Quando a mãe toma uma decisão dessa, que não é fácil, é uma decisão honrosa, na minha opinião. Melhor do que fazer essa criança sofrer, passar fome, às vezes sofrer maus tratos do companheiro que ela está. Então, pesando na balança, muitas vezes a adoção, na minha opinião, é a melhor forma, nem que isso, mesmo que isso não seja encarado pela maioria da sociedade dessa forma. Mas eu acho que viver um relacionamento com uma mãe ou com um pai que judia ou psicologicamente ou fisicamente de você é mais traumatizante. Sim, a pessoa se torna revoltada, agressiva e pode partir para a autodestruição. E o que é autodestruição? Drogas, prostituição, né? É o que nós temos na nossa sociedade. E nós também podemos ver nas famílias que mantêm os filhos nunca estão satisfeitos com os pais. Raramente, pouca exceção. Sempre há julgamento, sempre há crítica. O pai e a mãe nunca é bom o suficiente. Então, eu percebo, na altura dos meus 67 anos, que é muito mais fácil eu pegar a minha incapacidade pessoal, vamos falar de um adolescente, e projetar na minha mãe e projetar no meu pai. Seja eu estando eu com os meus pais biológicos ou como adotado. Porque muitas vezes a senhora deve presenciar isso, e o doutor Emerson também, que muitas vezes o adotado se rebela, ao invés de agradecer. Falta para a nossa sociedade humildade e gratidão, né? Sem dúvida nenhuma. É muito mais fácil. Isso. Eu acho que na adolescência é pior ainda, né? Os adolescentes, eles são muito rebeldes. Então, quem aqui nunca falou para o pai, queria que você não estivesse aqui, ou odeio você. E isso eu acho que é um processo da adolescência que acontece de uma forma até muito normal. Eu tenho um filho adolescente e sei bem o quanto é difícil a gente conseguir fazer com que o adolescente entenda o que é a vida adulta, como é difícil viver a vida adulta e fazer com que ele sofra menos, né? Porque quando você prepara seu filho para a vida, você está querendo apenas proteger esse filho do que ele vai sofrer. Então, mas é difícil o adolescente entender isso. Como professora universitária, eu também vejo isso, porque eu vejo os meus alunos relatarem a mesma coisa. Então, assim, os adolescentes hoje, né, de 18, 19, porque são adolescentes, eles relatam a mesma coisa, são todos absolutamente iguais. E isso fica muito claro quando eu estou numa sala de aula, porque não é um adolescente se manifestando, são vários se manifestando da mesma forma, sempre com uma insatisfação junto à família muito grande, como se a família fosse culpada de absolutamente tudo que acontece com ele, o que não é verdade, né? É difícil você pegar um adolescente que é grato, que entende
o que é aquela parte da vida. Até porque para o próprio adolescente também é difícil. Ele está com todos os hormônios mudando, e essa fase da vida, na minha opinião, é a pior fase que a gente tem na vida, para todos. Não há quem passe pela adolescência de forma tranquila. Uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas a adolescência é uma prova muito grande para as pessoas poderem sobreviver. É uma prova de fogo, né? E com o passar do tempo, ele vai perceber que aquela postura só prejudica ele no profissional, no relacionamento afetivo, no financeiro, porque o relacionamento com a mãe é o tesouro, é o dinheiro, e isso não quer dizer que eu tenha que estar lá ajoelhada, dizendo sim. Não, é só reverenciar, só aceitar a pessoa como ela é, mesmo que eu não viva com ela, mesmo que eu escolha morar sozinha, que é o dever de quem chega a uma certa idade, sair da casa dos pais, né? O que mais tem agora é nem, né? Então, nós temos que nos mover na vida. Essa oportunidade de estar aqui, nesta grande universidade do planeta Terra, é raro. Então, nós precisamos tomar consciência. E a constelação familiar traz essa oportunidade. Numa sessão, não. Mas a pessoa pode... agora, não sei se em São Paulo estão fazendo em grupos, mas a vivência em grupos, eu sou formada eu fiz a minha formação com a doutora Kátia Abutara, no Espaço Mahalila, e lá nós éramos treinados o tempo todo. Nós vivemos 18 meses num útero, fomos treinados arduamente, né, com prazer, dispostos a aprender, porque eu tenho que mudar primeiro, para depois, se for o caso, trabalhar. Você não precisa, para fazer o curso de constelação familiar, você não precisa fazer o curso para você trabalhar. Você pode fazer o curso como autoconhecimento. Como eu vou me relacionar na sociedade? Como eu vou me relacionar com um vizinho que me leva às raias da loucura? Indo lá e me confrontando, discutindo? Não é mais época disso. Nós temos que engendrar uma outra forma sincera, real, de relacionamento. E a constelação familiar permite isso. Tá certo. Bom, Leia, você falou pra gente que você ia fazer dar uma canja para todo mundo que está aqui e fazer essa demonstração. Como a gente está chegando aqui no final do nosso programa, eu gostaria que você fizesse para a gente, para todo mundo que está ouvindo, poder participar e poder vivenciar esse momento tão especial. Eu só gostaria de pedir licença e dizer rapidamente, a constelação, ela tem 3 leis básicas, que é o pertencimento. Todos pertencem. Pais que doaram os filhos, assassinos, estupradores, quem foi e quem fez, quem matou e quem foi morto, todos pertencem. Se alguém entrou na minha casa e matou um parente meu, aquela pessoa adentrou o meu campo e ela faz parte. Isso é muito pesado. Isso é muito difícil de entender. Mas eu preciso mencionar esse pertencimento.
todos pertencem. Hierarquia, quem veio antes precede. Eu sou pequena, sempre. Posso ter 200 anos, sempre serei pequena em relação aos meus ancestrais. Equilíbrio entre o dar e o receber. E o equilíbrio é algo muito delicado, muito sutil, é um fio que deve ser bem olhado, mesmo entre pais e filhos, entre marido e mulher, no trabalho, né? Às vezes eu fico 15, 20 horas no trabalho. Tem equilíbrio? Não tem. O que eu vou ganhar com isso? Nada. Nada. Está em desequilíbrio. Essas 3 ordens, depois, num outro momento, nós podemos conversar sobre essas leis, que vai dar uma boa norteada, e quem quiser pode procurar, que eu estou disponível para conversar. Tá certo. Para o exercício sistêmico, eu sugiro, se for possível, colocar aquela imagem que eu te mandei na tela. Não tem como pôr a imagem aqui. Não tem? Não tenho. Então, não tem problema. Eu vou sugerir para que todos nós façamos uma respiração bem profunda, deixando de lado tudo o que vivemos. E devagarzinho, numa próxima respiração, vamos descendo para o coração. Vamos descendo para o coração, e conforme a gente vai descendo, vamos ficando pequenininhos, bem pequenininhos. Chegamos no coração, tem um salão muito grande. Atravessamos, abrimos a porta, tem um degrau, subimos nesse degrau, a luz se acende. E do meu lado esquerdo, eu vejo meu pai em pé, de frente para mim, e atrás do meu pai, todos os ancestrais, meus avós, paternos, bisavós, tataravós, todos eles, até chegar lá na fonte. Eu olho, faço uma reverência, dobro o meu corpinho bem dobrado, dobro minha coluna e agradeço. Querido papai, eu agradeço a vida. Ofereço a você e a todos os meus avós, a todas as minhas avós, um grande lugar no meu coração. Acolho cada um da forma que pôde viver, da forma que soube viver. Eu sou pequena, vocês são grandes. Por favor, me abençoem. Eu deixo com vocês tudo o que é de vocês. Levo comigo o que é meu. Eu por mim, vocês por vocês. Por favor, me abençoem para que eu possa construir uma vida feliz. Me abençoem, mesmo eu fazendo diferente de vocês. Faço diferente, não porque sou melhor. Faço diferente porque eu sou diferente. Me abençoem, por favor. Reverencio meu pai, meus ancestrais paternos. Agora eu me viro e olho para o lado direito
vejo minha mãe e todos os ancestrais maternos. Igual, faço uma profunda reverência e digo: querida mamãe, eu peço a sua bênção. Eu vejo você, vejo todos os meus avós, vejo todas as minhas avós. Ofereço um grande lugar no meu coração para cada um de vocês, que viveram como puderam, da forma que puderam. Por favor, me abençoem. Eu sou pequena, vocês são grandes. Me abençoem, mesmo eu fazendo diferente. Eu sou pequena. Não sou melhor que vocês. Eu só faço diferente. Por favor, me abençoe. Eu levanto o meu corpo, olho para o meu pai e para minha mãe e vejo todos com as mãos estendidas, me abençoando. Lentamente eu giro o meu corpo para a direita e me aproximo da porta. Meu corpo está crescendo e eu vejo no horizonte o sol, os primeiros raios de um dia de sol quente, um dia de possibilidades. E eu cresço nesse momento. Cresço forte, leve, porque eu entendi que eu sou resultado não de acertos, não só de acertos, de erros. E eu digo sim para o meu destino, como ele é, e sigo em frente. Abro os meus olhos e sei que na minha frente todas as possibilidades dependem de mim. Eu sou merecedora. Cada um é merecedor. Cada um pode chamar a responsabilidade para si dessa forma. Se alguém quiser repetir em casa, posso ensinar também. Tá certo. É esse o presente. Bom, Parece acho que é um movimento bastante importante, né, para as pessoas que nunca tiveram uma experiência nesse sentido. Saber olhar para os seus antepassados é algo muito importante em qualquer religião que a gente frequente, e isso é sempre muito bem colocado, né? Então, honrar esses antepassados é uma coisa muito importante para que a nossa vida tenha uma fluidez maior. Bom, eu vou passar a palavra para o Emerson para ver se ele quer fazer alguma consideração. Eu gostaria de agradecer, primeiro, a participação, acho que explicou para muita gente o que seria a constelação familiar, né? Deu uma ideia do que é, como pode ser aplicada, o que pode mudar na vida das pessoas. Eu acho que muita gente tem ainda muita dúvida do que é e como funciona, enfim. Achei importante uma fala que a senhora teve durante o programa, no sentido de que muita gente está fazendo, muita gente está procurando e, às vezes, está procurando ou no lugar errado ou está fazendo errado, enfim, é meio que uma modinha, só que tem que procurar a pessoa séria para fazer, para realmente ter um resultado efetivo. E com isso não quero dizer que tem que ser justamente a senhora que as pessoas têm que procurar, acho que a pessoa tem que procurar alguém de confiança, mas tem esse alerta, procurar pessoas que realmente saibam o que estão fazendo para que tenham um resultado efetivo, porque, como foi mencionado,
Hoje em dia é muita moda, muita gente fala que faz, muita gente fala que entende, que vai resolver, e no fundo, não tem formação nenhuma, não tem conhecimento nenhum, e às vezes, ao invés de ajudar, acaba até atrapalhando mais. Então, assim, agradeço a sua participação, agradeço as palavras, as explicações. Confesso que nessa última parte que a senhora fez aí, a demonstração, eu quase embarquei, comecei aí quase fui, e uma experiência bem interessante. Posso dar um relato meu pessoal, achei bem interessante a experiência. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Bom, eu quero fazer um relato pessoal também. Eu sempre fui uma pessoa muito cética a tudo, e quem me conhece sabe disso. E eu tive uma experiência muito gratificante, não foi com uma constelação, mas foi com uma terapia holística. Eu perdi meu pai muito jovem, né? E faz 25 anos que eu perdi meu pai. E o meu pai era a pessoa mais importante da minha vida. Então, a dificuldade de lidar com isso sempre foi muito grande, né? E eu tive uma experiência muito bonita de ver, através de uma mandala, né? Quem não sabe, as mandalas são feitas com velas, e na parte espiritual, na vela que representava a parte espiritual, formou um B, que é o sobrenome do meu pai. E a pessoa falou para mim que ele estava ali, e que é incrível, porque eu tirei uma foto e realmente era um B, e a presença dele era visível, né? E meu pai era uma pessoa que estava ali, que estava me protegendo por uma série de questões que eu sofri durante a vida e que quase ninguém sabe, quase ninguém conhece, porque é uma questão muito pessoal minha. Eu sou uma pessoa muito reservada. Então, nem as pessoas mais próximas sabem o que eu passei. E me veem assim, acham que eu nunca tive nenhum tipo de problema. É mentira, eu já tive muitos, e alguns mais sérios do que as pessoas podem pensar. Sim. Mas essa experiência me mostrou que... Porque eu tive a necessidade de buscar algo além do que eu já conhecia. Então, eu precisava de alguma coisa para a minha alma. Isso foi muito importante, né? Então, a minha mensagem é que as pessoas cuidem da alma, porque a gente cuida do corpo, da alimentação, da profissão, do que é físico, e esquece muitas vezes de cuidar da alma. E isso é muito importante. Me trouxe um resgate muito importante, e que a minha vida teve uma fluidez muito maior a partir disso. Eu ainda preciso trabalhar muita coisa, é muito difícil a gente lidar com algumas partes espirituais, né? Eu falo que abre a caixa de Pandora e aí não fecha nunca mais, e a gente tem que trabalhar isso. Mas é muito importante, esses trabalhos são muito sérios, então realmente precisa haver uma confiança com quem você faz o trabalho, mas toda pessoa deveria ter uma experiência como essa, porque é uma experiência realmente gratificante. É um reforço para a nossa vida aqui na Terra, que não é fácil, não é? É um investimento que a pessoa fala é caro. O que é caro? Né? Porque não é fútil, porque vai para dentro, é lá dentro que eu tenho que ser bonita. A beleza externa passa, a beleza interior, ela é eterna, né? E o diamante, para ele brilhar, passa por um atrito, ele passa pelo esmeril. Então, a senhora, doutora, passou pelo esmeril para se tornar quem é, para ter essa força que tem, porque eu vejo eu ouço a sua voz, e a sua voz não fica hesitante. É uma voz de quem sabe o que está fazendo, de alguém que se dedicou a algo.
E a gente não precisa se dedicar a 1000 coisas, mas tem que fazer algo bem feito. Para quando um dia entrar no caixão, olhar para trás e não lamentar. Eu, como boa escorpiniana, eu tenho essa norma, né? Então, eu estou apreensiva por este fato, por essa dificuldade que eu estou vivendo na vida, mas e quando for meu último dia? Como estarei? Despreparada? Cheia de feridas? Né? Cheguei um ser cheio de feridas, e hoje eu já olho e falo, puxa, que legal, né? Tive a boa sorte de chegar aos 67. Eu não tomo nenhum comprimido, nem dor de cabeça eu tenho. Como eu posso retribuir ao planeta essa saúde que eu tenho? Eu preciso fazer algo, além de mim mesma, além do meu umbigo. Como eu posso fazer? E eu estou aqui, na Grande Florianópolis, estudando. As pessoas falam para mim, nossa, 1000 praias. Quase não. É muito estudo, é um compromisso com as próximas gerações e com quem está aqui também, pessoas idosas que precisam de uma palavra, de um conforto. Então, eu também sou contoterapeuta, porque durante a constelação, se a pessoa está muito milindrada com aquela dor, eu posso contar uma história, ao invés de chamar a atenção, ou de tentar forçar a pessoa a entender que a mãe que espancou, que fez, ela só precisa de uma reverência. Então, eu conto uma história. E aí, aquele trabalho, ao longo dos dias, vai se perpetuando, vai se infiltrando nas células da pessoa, no campo, no que a gente não conhece. É isso. Tá certo. Bom, eu agradeço imensamente. Eu gostaria desde já de deixar um convite para a gente fazer um novo programa, fazendo outras abordagens, dizendo que foi uma experiência maravilhosa esse programa. Realmente é muito gratificante a gente ouvir uma pessoa se dedicar ao próximo dessa forma. E se você quiser deixar o seu contato, para que as pessoas entrem em contato, pode deixar para a gente poder encerrar o programa. Então, eu agradeço. Eu recebi muito da vida. Muito, muito. Recebo muito da vida. Então, eu agradeço. O meu contato é 11 9 9720 6375. O meu e-mail é jorgilea@gmail.com e eu estou disponível para conversar e trabalhar. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Um ótimo final de ano, um bom Natal, um bom Ano Novo para todos que estão nos assistindo. E até um próximo programa, Fatos em Destaque, na próxima semana. Até mais. Muito obrigada, doutor Emerson. Obrigada, senhora. Gratidão. Gratidão. Compartilhe esse link. www.omegawebradio.com